A vitória não estava no Vale do Sal. Segundo Samuel, capítulo 8 e o versículo 13. Assim Davi ganhou um nome para si, e quando voltou, matou no Vale do Sal a 18.000 edomitas. Eu já tinha lido a Bíblia por 2 vezes e não me recordava desta passagem que traz esse nome, o Vale do Sal. E o que me fez fazer esta meditação foi porque eu tinha recebido um banner no meu smartphone, pelas redes sociais, uma campanha que dizia: o poderoso Vale do Sal. Em primeiro lugar, não existe poderoso Vale do Sal, e muito menos nenhum lugar na face da terra tem poder. O poder vem de Deus, emana dele. Esta passagem foi o tema de uma campanha que não é nenhuma novidade. São campanhas que já aconteceram no passado sobre a liderança de muitos pastores e hoje continua acontecendo, e é um estímulo para muitos fazerem, não somente com esta passagem, mas muitas e muitas que virão. Campanhas aconteceram, continua acontecendo e vão acontecer. A palavra campanha tem um significado vasto e percorre vários segmentos. Entende que significa um conjunto de esforços em prol de um objetivo, de uma conquista. Às vezes é calculado que uma resposta venha a curto, a médio e a longo prazo, dentro de um tempo estipulado. Vamos levar os nossos pensamentos nas campanhas feitas dentro das igrejas, campanhas evangélicas. E entre os pastores divide as opiniões. Há aqueles que vê que é aceito, é bíblico, e tem aqueles que não vê, não aceitam porque não é bíblico. Uma certa vez eu dei risada aqui, eu vi 2 pastores trazendo um comentário sobre a réplica da Arca da Aliança, que se usou muito no passado, continua sendo usado e sempre usará nos ministérios que o aceitam. Um pastor disse que era errado trazer este objeto da arca como réplica para os cultos. Ele disse que não havia respaldo bíblico. Daí, o outro pastor que comentou o comentário desse pastor, ele disse o seguinte, que ele percebia que era antibíblico as campanhas, mas que ele as fazia, que ele faz todas as campanhas e que inclusive ele tem uma réplica da Arca da Aliança na sua igreja. Precisamos estar alertas quanto
a finalidade das campanhas, se elas não ferem os princípios bíblicos. O perigo das tais é porque pode ferir os princípios, levar as pessoas a entender que Deus só opera naquele momento. Desviar sua atenção espiritual para a busca dos seus interesses. Daí entra em cena dois pastores, o bom e o mal. O bom são representados por aqueles que preservam o estudo bíblico e a oração e adotam campanhas que são projetos sociais. Isso é aceito. Isto é bonito. Já o mau pastor, ele é representado por aqueles que aproveitam da fraqueza dos fiéis e promovem estas campanhas com versículos bíblicos justamente para tirar a lã das ovelhas, que na verdade é o seu, o meu dinheiro. Deus, sendo onipotente, tem toda a força, todo o poder. Deus onipresente. Ele está em todos os lugares. Deus onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E ele conhece a intenção dos líderes religiosos. Precisamos entender que não é um lugar que santifica, mas Deus que santifica o lugar. Quando Moisés teve um encontro com Deus diante da sarça ardente, não significa que aquela sarça continuou santa, que aquele lugar, aquela terra, aquele solo continuou santo. Não. Continuou enquanto Deus estava ali. Quando Deus não mais se manifestou ali, não significa que aquele lugar é santo. Não é mais santo. O ambiente continua sendo santo quando Deus está. Quando vemos Jacó, que teve Abraão, Isaac, que foram abençoados, ele também não foi diferente, ele foi abençoado. Uma certa feita, os inimigos tentaram ou fizeram, taparam, entupiram os poços que Jacó abria. Quando Jacó se direcionava para um outro lugar e cavava poços, davam águas. Não adiantava entupir os poços de Jacó, porque onde quer que ele abrisse, dava águas. O que isso significa? Que a bênção ou as bênçãos não estavam nos poços, e sim em Jacó. Cuidado! Aí está o perigo das campanhas sem respaldos bíblicos. Não foi um lugar, a localização, a região conhecida como Vale do Sal que deu vitórias a Davi. Ele ganhou fama e nome não por travar uma guerra no Vale do Sal. Mas a resposta está no versículo 14
de 2 Samuel, capítulo 8, onde diz assim: ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitórias a Davi, aonde quer que ele fosse. Temos inúmeras passagens onde Deus dá vitórias ao seu povo, independente da situação ou do lugar. Temos em 1 Reis, capítulo 20, e o versículo 28, uma passagem muito conhecida onde uma guerra é travada entre o rei Acabe e o rei Ben-Hadad, rei da Síria. E os sírios achavam que os deuses ajudavam eles quando as guerras fossem travadas nos vales. Mas a guerra, quando se inicia, Israel se encontra nos montes, nos lugares altos, nas colinas. E os sírios perdem a guerra. Antes que essa guerra fosse travada, aparece no cenário um profeta anônimo que manda o rei Acabe ir à guerra, que a vitória seria do povo de Deus. E a vitória realmente foi. Só que o rei da Síria, Ben-Hadad, não desiste. Ele espera o espaço de 1 ano e volta de novo. Só que eles vêm agora com uma estratégia. Eles se encontram nos vales, dizendo eles que a vitória seria deles, porque eles iriam travar a guerra no lugar certo. Porque os deuses deles eram os deuses dos vales. Eles perderam a primeira guerra porque travou nos montes. E nos montes, quem ajuda nos montes é o Deus de Israel. Eles pensaram assim. E este profeta anônimo, ele tem a revelação. E ele diz ao rei Acabe: vai à guerra. Porque eles estão dizendo que Israel vai perder. Porque a primeira guerra, pelo fato de ser travada nos montes, o Deus de Israel o ajudou. O Deus deles só ajudam nos vales. Então, eles iriam vencer por esta razão. O profeta do Senhor diz a Acabe: vai novamente para a guerra e vocês vão vencer. A vitória será do povo de Deus. Vocês vão travar essa guerra aonde eles querem, nos vales. E assim Israel fez. Travou a guerra nos vales e venceu. Porque o nosso Deus, ele não é Deus somente dos montes. Ele é Deus dos vales. Ele é Deus de qualquer lugar. E em qualquer situação, ele é Deus. Temos também em Mateus, capítulo 8, e o versículo 5 em diante, o centurião de Cafarnaum. O 6 diz: e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus me disse: eu irei e lhe darei saúde. E ele responde no versículo 8: e o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar.
E o 13 diz o seguinte: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Mas o 10 eu não deixaria de falar o 10, porque o 10 Jesus diz o seguinte: e maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ou seja, não precisou Jesus ir na casa deste centurião. De onde ele estava, ele deu a ordem, na autoridade do Senhor, em fração de segundos, o rapaz foi curado. Então Jesus não precisou ir lá. Ou seja, na casa do centurião não era palco de milagres. O milagre, ele vem de Deus, ele vem de Jesus. Temos uma passagem muito famosa em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o versículo 1 em diante, é quando Pedro e João vão orar. O que me chama a atenção é que ali era colocado um coxo, um homem deficiente, para pedir esmolas às pessoas que entravam no templo. Se bem que ali havia pátios dos gentios e das mulheres e o templo chamado Formosa. Eles iam orar. Eles não estavam dentro ainda do templo. E Deus operou do lado de fora. Aquele homem foi, em fração de segundos, curado. No nome de quem? De Jesus, o Nazareno. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, a passagem do tanque de Betesda. Jesus, 100% Deus, 100% homem, ele conhecia não somente as dores daquele homem, mas de todas as pessoas que ali se encontravam querendo um milagre desse anjo que descia e movimentava as águas. O primeiro que descesse era curado. E Jesus vai, entra na multidão de pessoas enfermas e ele vai diretamente àquele homem. E a passagem nos diz o seguinte: disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são e, tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Eu não quero entrar no contexto, mas eu quero chamar a sua atenção. Um detalhe: Jesus não o colocou, aquele homem, dentro do tanque. Era o que ele queria. Ele não tinha ninguém que o colocava dentro do tanque. Jesus não o colocou dentro do tanque, mas o curou fora do tanque. Jesus não precisa de lugar, de situação para te curar. Não era o dinheiro, não eram as esmolas que iam resolver a vida daquele homem, mas a cura em Jesus. E o que nos chama a atenção, mais uma vez, é que ele, saltando, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo. Entrou onde? No templo, saltando e louvando a Deus. E eu finalizo esta mensagem dizendo: Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele é onipotente. Pode tudo e tem toda a força.
Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Deus é Deus dos montes e Deus dos vales. Para ele não importa o lugar, a hora, a situação, se está fazendo sol ou chuva, não importa. Se é um culto normal, se é uma festividade, não importa. Se é feriado, se é um dia útil, não importa. Ele opera do mesmo jeito. Ele é Deus nos céus e é Deus na terra. Não foi o Vale do Sal que deu a vitória a Davi, mas foi Deus na sua vida. Por onde quer que ele andava, Deus lhe dava vitória. E que isso venha acontecer com você, que isso venha acontecer comigo. Por onde quer que venhamos andar, o nosso sucesso, a nossa vitória, não estará no nosso diploma, não estará no nosso dinheiro, não estará nos nossos bens materiais. A nossa vitória estará no Senhor, que nos dá vitória. E não somente aqui no Brasil, mas em qualquer parte do mundo, em qualquer parte da terra. Que Deus te abençoe.